Boa noite pessoal. Boa noite pessoal. Estamos aguardando vocês aí para começar. Vai avisando todo mundo, mandando mensagem. A gente hoje vai falar, a gente terminou, né, a nossa série de batalha espiritual. Eu creio que com essas, fizemos 5 ou 6 reuniões sobre batalha espiritual e estávamos fazendo, excetuando-se domingo e quarta-feira. E domingo e quarta-feira nossa série está sendo sobre o livro de Atos. Grande livro de Atos, livro escrito por Lucas, né? Livro que fala bastante e que inspira bastante a igreja de hoje, na minha opinião, a tentar buscar essa excelência que o Espírito Santo de Deus levou para a igreja de Atos. Vamos aguardar o pessoal entrando. Eu espero que vocês estejam nos acompanhando aí nas redes sociais. Estamos com bastante conteúdo, bastante atuantes, procurando trazer para vocês bastante alimento espiritual, né, nessa situação desafiadora que esses tempos estão trazendo para todo mundo, mas também para o cristianismo. A Bíblia fala que todas as coisas que acontecem debaixo do céu, elas acontecem para aqueles que temem a Deus e para aqueles que não temem a Deus. A grande diferença é a nossa atuação, reação é a melhor palavra, em relação a tudo isso que estamos vivendo. O grande desafio é mostrarmos que realmente somos povo de Deus nas dificuldades. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, né? Já dizia, e escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Se aquele que nos fortalece é o mesmo Espírito Santo do livro de Atos, porque ele está disponível com o mesmo poder, ele está disponível, essas ferramentas, digamos assim, estão bem disponíveis para nós, da mesma forma que estiveram no livro de Atos. As ferramentas são as mesmas, o poder é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. O grande questionamento é por que nós, como igreja cristã, não conseguimos alcançar a mesma proeminência, a mesma amplitude que a igreja primitiva. A igreja primitiva, em 100 anos de atuação depois de Cristo, ela conseguiu dominar mais espaço, alcançar mais espaço do que o reino romano, do que o Império Romano. Através de 12 homens extremamente simples, homens bem normais, mas revestidos de um poder sobrenatural. O que estava um pouco acima intelectualmente deles era o apóstolo Paulo. Mas a maioria deles, simples pescadores, que chegaram a grandes impérios, a grandes reis, cumprindo-se assim o que a palavra fala lá em Isaías, que os discípulos de Jesus seriam colocados diante de grandes reis, em grandes nações. Isso aconteceu com a vida de Pedro e outros discípulos e apóstolos pescadores. Eles chegaram a lugares inusitados, inesperados, através de cumprirem a missão que o Espírito Santo deu na vida deles. Eu vou
Eu estou aqui ampliando um pouquinho a minha introdução para mais gente ir chegando. Eu fiquei feliz quando eu vi chuva hoje, porque quando a gente prega na igreja e chove, a gente fica bastante preocupado, né, por causa do trânsito em São Paulo, as pessoas que não conseguem chegar. E que bom que as pessoas hoje estão em casa. Nesse sentido é bom, né, que as pessoas estejam em casa para poder não precisarem passar por tudo isso, né, depois de um dia de trabalho, poder estar em casa para ouvir a palavra de Deus. Vamos falar hoje da verdadeira missão do livro de Atos. Vamos falar hoje de por que a igreja de Atos foi tão efetiva. O que será que era diferente na igreja de Atos que fazia com que eles tivessem tão bons resultados? Eu diria que a primeira coisa intrigante, interessante, maravilhosa, é que o escritor, o nosso querido Lucas, o médico amado, um historiador, um teólogo de primeira linha, ele conseguiu entender, como poucos entendem hoje na igreja. Lucas conseguiu entender aquilo que Jesus falou quando ele estava sendo ascendido ao céu, quando Jesus estava entrando nas regiões celestiais, levado por dois varões vestidos de branco. Ele conseguiu entender a missão que Jesus tinha deixado para a igreja. Eles conseguiram entender o que muitas vezes nos deixa como líderes. Eu particularmente fico muito preocupado, às vezes irritado mesmo, não nego. E eu sei que às vezes eu causo até irritação nas pessoas por causa dessa ansiedade. Eu causo desconforto às pessoas e sinto muito por isso, mas eu não consigo me controlar nessa situação. Eu acho que não devo me controlar, porque eu entendi a mesma coisa que Lucas entendeu quando eu cheguei para Jesus Cristo. A mesma coisa que Lucas, o médico amado, historiador, teólogo, a mesma coisa que Lucas entendeu rapidamente no seu segundo tratado, segundo evangelho que ele escreveu, comprovadamente por todos os teólogos. No terceiro evangelho, a nível de cronologia, uma ousadia, Lucas, pouco depois da ascensão de Jesus, ser usado pelo Espírito Santo, um médico, para escrever o terceiro evangelho, que foi o livro de Atos. A Bíblia não tem essa ordem cronológica de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, Lucas segundo e Atos o terceiro. Eu fico impressionado de ver numa questão tão simples como essa, como o Espírito Santo moveu o coração desse homem, e a gente vê tanta manifestação do Espírito Santo nas igrejas de hoje, e tudo bem com isso. Temos nas nossas igrejas, somos extremamente a favor dos dons do Espírito Santo, de milagres, sinais, maravilhas, profecias, oração em línguas, igreja completa. Cânticos espirituais, igreja completa. Mas o que eu fico um pouco pasmado é de ver que não há entendimento. Porque o mesmo Espírito Santo que traz dons, ele traz frutos. Então vemos por um lado uma igreja, parte da igreja, muito tradicional, só nos ensinos bíblicos, que são excelentes, muito bons, e mandamento bíblico, mas não tão interessada nos dons. E por outro lado vemos igrejas extremamente interessadas em dons, mas não se interessam nos frutos, ou no fruto do Espírito, no qual o mais importante é o amor. Paulo fala sobre isso. E transformamos nossas igrejas num gigante mongoloide, desproporcional, porque não temos o entendimento que Lucas teve. O mesmo Espírito Santo que fez milagres através da vida de Paulo, o mesmo Espírito Santo que fez milagres através da vida de Pedro, dos profetas, é o Espírito Santo que dá entendimento, que ensina as Escrituras. Eu não posso dizer que eu tenho Espírito Santo, porque pelos frutos os conhecereis, se eu não entendo a Bíblia. E Lucas, ele entendeu o momento que ele estava vivendo.
Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou uma missão. Ele disse para os discípulos, vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho. Era uma incumbência, mais do que uma missão, era uma incumbência, eu gosto dessa palavra. Era um mandamento, era uma urgência, era o aspecto mais importante da igreja. Era o fundamental, era a missão da igreja. Isaías capítulo 61, e no Novo Testamento também nós vemos o mesmo versículo. Isaías fala, você não precisa ir a um grande manual, você não precisa fazer grandes cursos. Sou plenamente a favor de estudar a palavra de Deus para entender a missão da igreja. O Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu. Ele me ungiu o quê? Para dar profecia, para cantar espiritualmente, para orar em língua? Sim, mas Ele me ungiu com essas ferramentas para pregar o Evangelho. E aí vem lá, pregar o Evangelho aos pobres, para libertar os cativos e anunciar a vinda do Senhor Jesus. E Lucas, ele foi tão bem nesse segundo compêndio, que é a história da igreja, que ele conseguiu entender, e por isso ele narra com muita propriedade histórica, como aquela igreja vivia, pregando o Evangelho, libertando os cativos, pregando para os necessitados e anunciando a volta de Jesus. Vejam, Mateus 24,14 fala, Jesus, um pouco antes de ser ascendido ao céu, ele fala, olha, depois que o Evangelho for pregado em todas as nações e culturas do mundo, depois, presta atenção, depois virá o fim. Eu não estou preocupado com o Apocalipse agora, honestamente, não vejo o Apocalipse agora, porque não se pregou o Evangelho no mundo inteiro. Muita gente não ouviu a palavra de Deus. Muita gente pode ser condenada e Deus não é homem para que minta. Eu vejo o princípio das dores, eu vejo um estreitamento, da economia, uma crise que vai dificultar e vai gerar uma oportunidade para aqueles que entendem e vivem a verdadeira palavra de Deus. Então eu vejo Lucas entendendo isso. E a forma como ele conta isso nos mostra que ele entendeu como ninguém essa missão. Eu vou te explicar por quê. Porque o livro de Atos é bastante parecido com o Antigo Testamento no quesito de que não se conta a história de grandes homens como se eles fossem grandes heróis. Os livros daquela época contavam histórias de como os grandes heróis procediam. Sim, eles são os heróis da fé no livro de Atos, mas para você ter uma ideia, para nós termos uma ideia, Lucas não se detém no livro de Atos com o martírio de Paulo, com o final do julgamento, a história de Paulo de uma forma heróica. Nem Paulo se comporta como um herói, ele chega a babar, se fazer de louco, para dizer que ele é uma pessoa normal, porque ele entendia o peso da idolatria aos homens. Lucas não gasta tempo, ele gasta 2 versículos quando ele está falando de homens, mas ele gasta 7 a 10 versículos quando ele está falando do milagre que o Espírito Santo realiza na pregação, no testemunho de homens simples. Matematicamente, você entende a Bíblia. Porque Lucas, ele gasta tempo contando a história, o testemunho da igreja, porque foi para isso que a igreja foi levantada, para que através do testemunho do Espírito Santo na vida das pessoas, a pregação se estendesse, o reino de Deus se estendesse até os confins da terra. Eu queria estar nessa hora no salão da igreja, que eu ia dizer assim, posso ouvir um amém? Você pode dar um ok aí, um amém aí, bota a mãozinha aí, você amém, pastor. Porque a gente tem feito tantas coisas na igreja. Muitas vezes a gente se entretém com tantas coisas na igreja. Muitas vezes a gente se mete em tantas atividades dentro da igreja que não tem o fim. Que não é um meio para o fim principal, pregação do Evangelho. Obras sociais, elas são focadas na pregação do Evangelho. Nós não somos uma entidade filantrópica social. Nós somos uma entidade filantrópica igreja. Nós temos que ficar pregando acerca do reino de Deus, que os pobres sempre teremos conosco, disse Jesus. Adoramos os pobres no sentido de ajudá-los com cestas básicas, com obras sociais, para que eles recebam o maior alimento, a maior salvação, o maior presente que alguém pode receber, que é ir para a eternidade. Porque todos nós vamos morrer um dia. E às vezes nós nos perdemos
no entendimento deste foco. As ações do livro de Lucas, o Atos, né, o segundo livro de Lucas, elas são totalmente focadas para contar a história de uma igreja que era evangelista, de uma igreja que tinha entendido a missão. E Lucas entende, através de como ele escreve esse livro, a gente percebe que Lucas ele entende isso claramente. Ele descreve como ninguém o entendimento dele de como a igreja verdadeiramente ela tem que fazer o seu trabalho. E isso está muito claro do que Jesus deixou dito lá no livro de Mateus 14. Antes de vir o fim, vocês vão até os confins da terra pregando o evangelho do reino. E aí o evangelho começou a ser pregado em Jerusalém. Falamos isso através de Pedro, bastante no começo de Atos. Depois vieram os simples diáconos não apóstolos, que não eram simples, eram portentosos diáconos, pregando em Samaria, pregando em outros lugares, até o evangelho chegar no fim de Atos com Paulo em Roma, e o livro não terminou. Por que não terminou? Porque nós não pregamos até o final das nações para ter tanta pressa para Jesus voltar e a gente fugir aqui da terra. Eu gosto quando Paulo, através do livro de Atos, Deus fala através da boca de Paulo, que, ó desprezadores, olha o versículo, ó desprezadores, olha como a palavra de Deus é fantástica. Ele fala assim, ó desprezadores, maravilhai-vos, que quer dizer, né, maravilhai-vos, quase perco minha conexão. Maravilhai-vos, né? Desvanecei, porque eu farei uma obra em sua época, a qual não crereis se alguém vos contar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha o que Paulo falou. Desprezadores do evangelho. Maravilhai-vos. Desvanecei, porque eu realizarei uma obra, eu, Senhor Deus, realizarei uma obra no vosso tempo, na qual não crereis se alguém vos contar. Se a gente não tivesse aqui, alguém contasse pra gente através da Bíblia, ou escrevesse um livro sobre o Covid, a gente não iria acreditar. Se alguém contasse pra gente, 6 meses atrás, em outubro, que a gente ia passar o que a gente está passando, a gente não creria. Se a gente falasse para os desprezadores do evangelho, eles também não creriam. O que significa isso na Bíblia? Tem uma palavra que define isso em momentos como esse, momentos de transição, momentos de mudança de estações. Essa palavra chama-se biblicamente plenitude. É onde a ação de Deus ela acontece na plenitude de um tempo. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, quando Jesus veio, foi crucificado e houve uma mudança do Velho Testamento para o Novo, todos os fatos que preparavam a vinda primeira de Jesus, eles foram chegando, desembocando na plenitude dos tempos. E de novo está acontecendo isso. Esses fatos todos, eles vão desembocar na volta de Jesus, mas eles não são a volta de Jesus. Plenitude dos tempos é onde Deus age com muita força. E por que Deus está agindo com muita força? Porque o diabo está agindo com muita força. A gente pregou sobre guerra espiritual, e eu tenho certeza que vocês entenderam. A violência do reino das trevas e o reino da luz vai agir com mais força ainda. Força, o reino de Deus é conquistado por violência, não através de violência humana, mas de violência espiritual. E o livro de Atos é um livro violento espiritualmente, a nível de resultados na construção da igreja. Então, veja, Lucas, quando ele escreve, e os historiadores, os teólogos e todos que querem estudar, eles entendem que o livro de Atos foi escrito exatamente pelo Espírito Santo, pela forma que ele foi escrito. Ele foi escrito não para levantar o nome de heróis, ele foi escrito para mostrar a missão da igreja do ir de pregar o evangelho com sinais, prodígios e maravilhas, e ele foi escrito, o primeiro livro escrito, o terceiro evangelho, para mostrar como é que tem que ser feita a edificação de uma igreja.
Tá bom para você, eu quero mais. Já estaria bom se a gente entendesse isso. A gente só entendendo o livro de Atos, a gente chegaria com os confins da terra. E a gente, por que muitas vezes nós não saímos do lugar como igreja? Porque a gente não entendeu como Lucas, pelo Espírito Santo, os sinais para pregação. Filhinhos, apóstolo Paulo, é chegada a última hora. É chegada, é iminente a última hora, o sinal dos finais dos tempos. E ele fala, vão pregar o evangelho. Então, vamos pegar alguns sintomas desse entendimento, dessa plenitude da ação de Deus. Quando Paulo pregava, um dos sinais, no livro de Atos, até o capítulo 15, 16, quando Paulo pregava na abertura de igrejas, ele entrou num sábado numa sinagoga para pregar, onde muitos judeus se converteram, israelitas, judeus. A Bíblia diz que ele pregou e as pessoas pediram para ele voltar no outro sábado e repetir as mesmas coisas. Aí você percebe quando uma pessoa se converte. E a gente percebe os frutos que essa pessoa vai dar. Essas pessoas foram ouvir o sermão de Paulo e pediram para ele voltar na semana seguinte e falar a mesma coisa. Ou seja, eles queriam meditar. Eu estou ensinando a vocês nessas lives algo que eu aprendi importante, da importância de repetir os estudos, da importância de ter uma estrutura de ensino para meditar. Os israelitas pediram para Paulo dizer a mesma coisa porque eles não tinham entendido totalmente. A gente quer meditar mais, a gente quer pensar mais. Volta aqui a semana que vem. Como eu gostaria de ouvir isso na igreja, nessa nossa volta. Que algumas pessoas me parassem e falassem assim, pastor, olha, presbítero, a gente gostou tanto que a gente quer ouvir de novo, para entender mais, porque é assim que funciona. Quando eu gosto de alguma coisa e eu tenho essa missão de me preparar para pregar como presbítero, quando eu gosto de alguma coisa, eu volto nela até entender aquilo máximo. Quando você quer entender, você volta. Quando você quer entender como é constituída uma cidade, você volta naquela cidade. Quando você quer entender uma receita, você faz aquela receita, você pratica aquela receita, mas você entende. Então, é impressionante que Paulo, ele foi chamado pelos judeus para voltar e repetir o mesmo discurso. E eles seguiam Paulo, e aqui tem uma palavra que eu acho fantástica, Paulo os persuadia a se manterem na graça. Quando eu digo que nunca foi tão importante o discipulado, porque o discipulado era uma característica da igreja primitiva, é porque o discipulado é o lugar onde você usa do poder de persuasão espiritual. Por isso a gente pede para os membros da nossa igreja, porque a gente é totalmente focado em discipulado, ou gostaria de ser, ou busca ser, às vezes não consegue, para repetir os estudos bíblicos, a constância, a consolidação, a persuasão, a não deixar nenhuma ovelha perdida até que ela esteja persuadida da graça salvadora de Jesus Cristo. Eu fico feliz porque eu estou aqui comprovando como a igreja primitiva agia. E isso mostra muitas vezes para as pessoas que ainda não entenderam o porquê de essa insistência eclesiástica de tentarmos ser parecidos com a igreja primitiva, onde você vê repetidamente Paulo ensinando e repetindo os seus ensinos para que as pessoas consigam meditar e trazer da mente para o coração para ter a revelação daquilo que Deus está falando. Aí Paulo, num outro momento, ele passa por outra cidade onde ele vê fé. Paulo vê fé. Passando um pouquinho pela armadura da fé, Paulo vê fé. Presbítero, eu tenho uma fé enorme. É? Prova, porque eu preciso ver. Como é que você prova para alguém que você tem uma fé enorme? Como é que esse homem, Paulo, viu a fé? Quando Paulo fixou o olhar nele.
Quando você fixar o olhar numa pessoa, num discípulo, você vai saber se a pessoa tem fé ou não pelo que ela fala. Fixar é gastar um tempo olhando para uma pessoa. Você vai ver o que sai pela boca, o que sai de atitude, porque fala a boca do que o coração está cheio. Então preste atenção. Quando a gente implanta um sistema de célula, de igreja no lar, o objetivo é que os líderes, que são pastores de igrejas nos lares, eles continuem fixando os olhos na pessoa para ver se aquelas pessoas estão desenvolvendo fé. Através de como elas procedem, de como elas agem e dos resultados, dos frutos que elas estão trazendo para o reino de Deus. Paulo viu fé, porque aquele homem, ele já estava várias vezes sentado naquela sinagoga. Quando você se aprofunda, ele ficava sentado lá porque ele tinha ouvido falar do Evangelho. Então quando uma pessoa, ela está vindo algumas vezes, 3, 4, 5 vezes na reunião, nós precisamos perceber que aquela pessoa já tem fé como um grão de mostarda, e que ela precisa que alguém pregue para ela o verdadeiro evangelho com milagres e curas para que ela seja consolidada. Igreja no lar é lugar onde a gente observa a fé das pessoas que estão indo lá, e se estão indo lá é porque estão esperando algo acontecer, e a gente traz para aquelas pessoas a realização daquilo que o evangelho faz pela vida delas. Simples assim. Mas a gente complica. A gente fica buscando outros motivos e motivações. Mas esse é o processo de Paulo. Paulo viu fé. Paulo conseguiu mirar naquela pessoa. A Bíblia diz que ele viu fé. Ele olhou, que aquela face, aquele olhar transmitia fé, e ele profetizou. Ele falou assim: levanta, apruma-te. Eu gosto dessa palavra, apruma-te. Eu tenho dito que é hora da igreja viver um despertamento. Não quero usar a palavra avivamento, porque o avivamento está aí. E só não percebeu, e só não despertou quem está na ceia de Coríntios, quem dorme, está morto. E aí eu diria para você hoje: levanta-te, desperta, Isaías 60, e Cristo te esclarecerá. Morto significa um estado de frieza espiritual. Então nós precisamos entender claramente o que esta fé pode fazer por nós, claramente. E Paulo, ele era fantástico porque ele curou esse homem, e depois que ele curou esse homem, ele começou a ser perseguido, e tentaram fazer de Paulo um ídolo, como se fosse um deus. Ele disse: olha, eu sou um homem como vocês, sujeito às mesmas emoções. Eu acho que é hora de a gente explicar de novo isso para a igreja. Porque a igreja às vezes fica olhando para o Zé Carlos, para o Pedro, para o João, para o Antônio, para o profeta que veio de não sei da onde, para o profeta que veio de não sei da onde. Alô? E não entende que nós somos homens normais. Tanto no sentido de estabelecer um conceito de críticas, por achar que nós somos super-homens nesse sentido, como num conceito de, por achar que nós somos super-homens, achar que a igreja vai ser levantada só por 2 ou 3. E aí não pipocam, usando uma linguagem de dia a dia, um aramaico, não pipocam os testemunhos na igreja. A igreja não traz testemunhos, evidências, porque a fé é evidência de testemunhos vividos e contados. Todos os discípulos, quando eles faziam os milagres, eles juntavam-se para contar. Contar milagres faz com que os milagres se proliferem. Jesus venceu pelo testemunho. Apocalipse fala que ele venceu pela palavra, pelo testemunho. E algumas pessoas começam a criticar às vezes igrejas, ou pastores, ou membros que dão testemunhos, dizendo: mas eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, a letra mata, o Espírito vivifica. E se o Espírito está agindo através de curas, e se o Espírito está agindo no sobrenatural de outra forma, como agiu em Atos, que é um ensino, mas não é um ensino a nível
teológico profundo. É um ensino da história da construção da igreja, de como homens simples faziam coisas sobrenaturais por causa do Espírito Santo. Para mostrar aquilo que Martinho Lutero, 1500 anos depois, 1500, Martinho Lutero teve que trazer a igreja toda de volta, uma revolução, para explicar o sacerdócio do crente. Essa é a minha luta. Se você perguntasse para mim, qual a sua luta como líder de uma igreja? Transformar os crentes em sacerdotes. Melhorando. Fazendo-os tomar posse do seu sacerdócio. Executando a grande missão dada por Deus de pregar o evangelho com sinais, milagres e maravilhas, fazendo discípulos. Simples assim. Mas a gente se complica, porque a gente busca coisas que nos tiram desse foco de fazer discípulos. E Paulo, eu fico muito feliz de ver Paulo ficar não pouco tempo na cidade, 18 meses, discipulando, ensinando bastante tempo, com sinais, contando sinais, maravilhas e prodígios. Presta atenção. Paulo ensinava para aqueles que gostam de ensinar. Mas ele não ensinava friamente, ele ensinava dando testemunho daquilo que Deus fazia na vida dele. Aleluia! Glória a Deus! Dá um aceninho aí, ó, presbítero, entendi. Quer dizer que eu tenho que ensinar a Bíblia e dar um testemunho? Sim. Porque ensinar hoje e saber hoje, todo mundo sabe o que quiser saber ou achar. Está tudo no Google. A questão é quem pratica e quem faz. Paulo, apóstolo, mestre, evangelista, o maior realizador, injustiçado até, porque ele tem tanto ou mais peso do que Pedro. Eu não vou aqui, mas pelo menos 50% para cada um. Pelo menos. Ele ensinava e realizava ao mesmo tempo. Então quando a gente pega alguns mestres rebuscados, buscando palavras de difícil entendimento, não se aprofundando no teor da mensagem, que é uma mensagem para mudar vidas através de testemunhos, a gente fica preocupado. Essas pessoas precisam entender, quem gosta de ensinar, que os seus ensinos, se eles não tiverem contando milagres e realizações suas, da sua igreja, algo de errado está se passando, porque a letra mata e o Espírito Santo vivifica através dos milagres, sinais e maravilhas. Transformação de vida é o primeiro milagre. Paulo fica bastante tempo contando os seus... Olha, eu estava viajando, abrindo igrejas por aí, e aí eu orei, um cara lá levanta, o cara era paralítico e ele começou a andar desde a infância. Aí eu estava numa outra igreja lá, eles iam me apedrejar, eu estava morto, alguns podem achar que ele estava muito doente, metade dos estudiosos, e outra metade que ele estava morto. De repente, um monte de gente ficou perto dele, ele levantou e foi pregar. E os caras falaram, ué. Aí o pessoal queria apedrejar Paulo, ele fugia para outra cidade, ele não fugia para casa. Quando ficava muito difícil pregar num lugar, Deus falava para ele, larga esse lugar, agora vai no outro. Ele não ia para casa. Ele não desistia por causa dos problemas que ele tinha. Ele não desistia por causa de questionamentos. Ele fazia aquilo que ele era mandado a fazer. Ele era fiel à visão celestial. E determinada noite, quando Paulo dormia, ele tinha planos. Sim, tinha planos. Mas a última palavra vem do Senhor. Ele teve uma visão. E nessa visão, um varão da Macedônia disse para ele, olha, nós precisamos de você aqui. E Paulo mudou o plano e rapidamente, presta atenção, rapidamente, ele foi para Macedônia. Ele era um homem dirigido pelo Espírito Santo, imediatamente. E o que ele fez? Ele procurou um lugar de oração. Repete comigo, lugar de oração. Oração intercessória. Todos os dias da semana você encontra às 7h30 da noite no nosso grupo, tem um grupo de Zoom, você procura no nosso Instagram. Eu estou falando em toda live para ver
se eu consigo persuadir, como Paulo, alguns, não muitos, a entenderem a importância da oração. Sabe o que é engraçado? É engraçado do porquê que a igreja precisa de líderes. Porque eu vejo um momento onde todo mundo está louco para orar. Olha, oração, está faltando oração, presbítero, a igreja aqui não tem oração. E eu vejo que não está na hora de oração. Por que não está na hora de oração? Sempre é hora de oração. Mas não está na hora de tanta oração. Porque o mar está aberto e é para avançar. Aí o pessoal quer ficar lá orando. Aí as portas estão fechadas e precisam ser abertas através da oração. Aí o pessoal já não quer orar, quer fazer outra coisa. Aí o templo está aberto, o lugar de culto está aberto, o pessoal não tem aquela vontade de estar lá até o final, até depois do final. Aí o lugar de culto está fechado, aí o pessoal quer estar no lugar de culto. Parece algumas pessoas, quando a gente aconselha, as pessoas vêm para a igreja com uma vontade enorme de casar, isso é muito bom. Principalmente quando descobrem que, biblicamente, sexo é algo para depois do casamento, elas querem casar. Ah, eu sou louco para casar. Arrumam profecias, palavras que Deus não deu para casar. E depois, 2, 3 anos, 5 anos depois, elas querem sair do casamento. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso serviço no Senhor terá um galardão. Terá um galardão. Precisamos parar de ser meninos inconstantes, dando ouvido, comichão no ouvido para muitos pais e mestres, e nos centrarmos naquilo que Deus quer que a gente faça, que é pregar o Evangelho, através do seu dom em alguma igreja que Ele te colocou, numa igreja que Ele te colocou. E ficar firme. Porque depois de muito tempo, com sofrimento, preguei ontem sobre andar plantando, chorando, você semeará. E já indo lá para o finalzinho, Paulo passa por um lugar onde ele está pregando algumas mulheres distintas, eu gostei dessa palavra. Muitos gregos se converteram em mulheres distintas e Lídia, o entendimento dela foi aberto para ela entender o que o Paulo estava ensinando. Isso me deixa numa situação parecida também. Eu gosto disso, porque precisou o Espírito Santo abrir o entendimento dela para entender o que o Paulo estava dizendo. Às vezes as pessoas falam para mim, puxa, pastor, você não pode pregar algo mais simples? Será que essa revelação não está muito profunda? Essa mulher, ela precisou que o Espírito Santo abrisse o entendimento dela para entender. Não estou me comparando a Paulo, longe de mim. Porque, pelo jeito, as pregações de Paulo eram bem completas e bem de ensino com poder. E ficar a ponto de alguns caírem dentro da igreja de sono, às vezes. Como o caso de Eutico. Então, vamos prestar atenção. Essa mulher, ela teve um entendimento aberto e ela convidou Paulo para dormir na casa dela. Ela falou, eu quero que você vá para minha casa com a minha turma lá em casa, eu quero que você fique em casa. Porque ela entendeu quem estava ali. E ela falou, não posso perder um minuto sem entender tudo o que Deus está me falando. E aí nós passamos já por essa passagem de Paulo na prisão, depois de tudo isso, e o carcereiro apavorado porque Paulo louvava e adorava. Quando Paulo louvava e adorava, Dani Carreira. Meu querido Daniel, quando Paulo louvava e adorava, na prisão, o evangelho não estava solto, na prisão, louvor e adoração e oração. As portas se abriram, um grande terremoto, meu querido Dantas, meu querido Alex, outros que eu estou vendo aqui do louvor, eu já estou... Quando tinha muito louvor poderoso lá de Paulo no sofrimento, o louvor do sofrimento é uma bênção. Depois do monte de chicotada, né? Precisa ter as marcas de Cristo no lombo. As portas foram abertas da cadeia. E aquele homem que ia se matar, Paulo falou para ele, não faz nenhum mal. Ele falou, como é que eu faço? E se jogou dentro da cadeia, como é que eu faço para me salvar? As portas das cadeias abertas. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Obrigado por acenar com a mão. Hein?
Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu. Crer significa continuar crendo. O verbo ali é continue crendo no Senhor Jesus. Não é crer uma semana, não é crer um mês, não é crer. Crer, continuar crendo, perseverando no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. E em Atenas, Paulo chega em Atenas. Um pouco antes de chegar a Atenas, eu gosto disso em Paulo. Paulo chega numa sinagoga onde ele prega 3 sábados e a Bíblia diz que Paulo arrasou. Essa palavra existe. Paulo arrasou com todos os professores de todos aqueles lugares lá nas sinagogas, vinha um por semana, todo mundo pregava, entendeu? Todo mundo pregava. Mas quando Paulo chegou, é parecido com as lives de hoje, entendeu? Que as pessoas passam lá por 30 pastores, talvez passa 5 minutos e vai embora, ficou olhando um que está fazendo aqui. Mas a hora que Paulo chegou lá, Paulo passou 3 finais de semana, a Bíblia diz que ele arrasou. Ele simplesmente arrasou, ou seja, ele pregou a ressurreição, ele pregou o evangelho do poder de Deus. Ele pregou ensinamentos contundentes da palavra de Deus. Paulo explicou para os judeus, ele fez um sermão consistente, com início, meio e fim, a respeito de como eles obteriam a salvação. E a Bíblia diz que Paulo arrasou com os comentários dos outros ensinadores vazios, sem poder e sem Bíblia na mão. Ele arrasou 3 vezes. A Bíblia diz que Paulo arrasou. E muitos gregos se converteram, muitos gregos, muitas senhoras distintas e multidões, multidões. E sabe que eu fico feliz? Aí vem onde eu quero chegar, finalzinho. Aí eu quero chegar. As pessoas da cidade e aqueles que queriam perseguir Paulo, eles disseram o seguinte: aqueles que transtornavam o mundo, os transtornadores, chegaram aqui também. Sabe o que eu queria para a nossa igreja, para toda a igreja cristã no Brasil, mas é claro, eu tenho a responsabilidade sobre esta igreja no Morumbi atualmente. Eu queria que a gente chegasse nos outros lugares e as pessoas falassem: chegou aqui o transtornador. Olha como a igreja, olha como aquelas pessoas da cidade falaram, aqueles caras que passaram por outras cidades e transtornaram. Ou seja, na cidade que Paulo chegou, naquela hora, o que aconteceu? Todo mundo já sabia o que estava acontecendo em outros lugares, porque eles estavam transtornando com o ensino bíblico, testemunho, indo e pregando o evangelho com sinais, milagres e maravilhas. E todos os discípulos juntos, e a igreja crescendo, e multidões de gregos, judeus e mulheres chegando à igreja. É para isso que nós temos que ir. A missão da igreja é essa. A missão da igreja é essa. E Paulo chega finalmente a Atenas, Coríntios, foi ali que ele chegou na Grécia, Atenas, e ele ficou apavorado, ficou contente com Paulo, ficou contente, porque ele viu que a cidade era idólatra e que havia muita idolatria. Eu não sei quantos pregadores estão preocupados com idolatria hoje, eu sei que falar de idolatria espanta a gente da igreja. Mas uma vez uma pessoa que eu confio me falou outra coisa bastante importante. Espanta aqueles que não querem mudar de vida, porque aqueles que querem mudar de vida, eles ficam e depois você vai ver o fruto dessas pessoas. Porque uma pessoa que tem revelação do Espírito Santo, que é a que a gente quer dentro da igreja, que entendeu a mensagem, ela imediatamente, porque assim foi com a minha vida, não deu 2 meses de evangelho, eu limpei a minha casa de idolatria. Idolatria que eu digo é que vocês imaginarem, livro que não prestava, eu dei para as pessoas que vendiam isso, que para mim não prestava mais, queimei algumas coisas, até roupas minhas que eu achava que já não condiziam mais com a minha posição atual, eu falei não quero mais, ali foi um marco a minha conversão na minha vida, e eu entendi que eu não poderia fazer culto a outros deuses. E eu vejo hoje muito pouca preocupação. Paulo era muito preocupado. Ele chegou em Atenas, ele estava perturbado, ele já estava imaginando o sermão que ele ia fazer, porque ali era Júpiter, era uma idolatria poderosa, era uma cidade misturada com muito misticismo, e Paulo começou a se preparar. Nós vamos falar disso a semana que vem, mas ele teve uma preocupação. E aí Deus, sabe o que Deus falou para Paulo enquanto ele se preparava? É o que eu falo para vocês para terminar agora. Deus fala para Paulo: não temas, não temas. O Senhor disse para Paulo: não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém vai fazer mal para você, porque eu tenho muito povo nessa cidade.
Presta atenção. E fala para a pessoa do seu lado, para a gente terminar. Não temas. Não te cales. Porque eu tenho muito povo. Quando eu entrei numa empresa onde esta igreja começou em São Paulo, todo mundo sabe que eu venho de uma empresa de varejo, de moda, e todo mundo sabe porque muitas pessoas da nossa igreja são oriundas dessa empresa. Eu estava para perder o emprego em determinada feita e Deus falou para mim, não temas, não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Se eu ficasse calado, muita gente não estaria na Verbo hoje e essa igreja não estaria em pé sem o pessoal que veio desse lugar. Dentre eles nós temos 2 ou 3 presbíteros, não me lembro. E eu perdi meu emprego. Foi o primeiro emprego que eu perdi. Custa. Você vai falar assim, puxa, mas Deus não era contigo? Foi o que eu falei para Deus na hora. Eu falei, Deus, o Senhor falou que ninguém ia me fazer mal. Eu fui expulso da empresa. Muito cristão começou a dizer que não era cristão, porque o dono perguntou se a turma era da minha turma. E que se fosse da minha turma ia ser mandado embora. Eu conheci os primeiros traidores, aqueles que só estão com você na hora que você está bem, quando você está mal, esquece. Como disse um amigo meu, irmão amado hoje, a turma da conveniência. E foi interessante. E aí na semana seguinte, num retiro, no Rio de Janeiro, eu vi uma profecia. Foi a primeira vez que eu vi uma profecia tão forte. E aquela irmã amada disse para mim, José Carlos, aquele homem vai se prostrar diante de você e vai te trazer de volta para a empresa numa posição mais alta. Porque se Deus falou para você, Ele não vai permitir. E não deu outra. Um ano e meio depois, eu estava de volta na mesma empresa e eu estava numa posição muito mais alta, com um salário muito maior, porque eu obedeci a Deus, eu não me calei. Então, o que eu tenho para dizer para você hoje, terminando? Não te cales e não temas. Ainda que você seja prejudicado por um tempo, por falar o Evangelho, ainda que algumas pessoas não queiram mais ficar perto de você, porque nos primeiros prédios que eu morei, inclusive muitos vizinhos pararam de ir na nossa casa. Você precisa ter uma autoestima boa, você precisa ser o tipo da pessoa que não está aí para ficar agradando todo mundo o tempo todo. Porque muitos não vão querer mais ir na sua casa, porque vão falar, puxa, eu vou na casa dele e ele fala de Jesus, então eu não vou mais. Claro que você vai buscar a sabedoria de Deus para falar. Se possível, tende paz com todos, mas não é possível. Você ser aquela boa gente que vai achar que todo mundo vai ficar de bem com você. Que você não vai querer tirar o pé de um lugar para ir para outro. Isso não é evangelho. Paulo perdeu muita coisa para ganhar o reino de Deus. Nós precisamos ser mais contundentes. Nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho. E idolatria faz parte do evangelho. Nada mais é do que o primeiro mandamento, o primeiro e mais forte dos mandamentos, que é amar a Deus, deixando de fazer culto a outros deuses e fazendo culto a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Amém? Então, Deus será contigo. Paulo ficou 18 meses discipulando. Vamos fechar os olhos? Estourei meu tempo. Eu comecei mais tarde hoje, comecei 20:10, tá bom, para quarta-feira. Não tínhamos o compromisso de ser as séries de 30 minutos, 20 para quarta, normalmente a gente demora 40, é o que a gente fez hoje, 43 minutos. Eu quero orar com você, para que você tenha o que Paulo demonstra ter, para que Deus dê para você o que ele deu para a igreja de Atos, que talvez você tenha, mas que isso entre em ação. Sabe o que quer dizer o nome de Atos desse livro? No original do grego é o nome mais bonito, quer dizer Atos Práticos dos Apóstolos. Ou seja, apóstolos e pessoas que praticam a palavra. Ações que Deus dá para as pessoas que pregam o evangelho. Ações práticas, a igreja cresceu de ações práticas de pregação do evangelho. Então, não confunda os sentimentos. A gente não vive de sentimento, a gente vive da verdade. A gente não vive de emoções, a gente vive de aprender a Bíblia e praticar a Bíblia. Meditar significa praticar. Na medida em que você vai, e hoje vai por internet, vai por telefone, e prega o evangelho, ou encontra uma pessoa e prega o evangelho, você vai começar a viver milagres. Por quê? Todo mundo fala em avivamento. Todo mundo fala em avivamento. Só que estamos esquecendo de um pequeno detalhe, coisa muito grande, segundo Roberto Carlos, para esquecer. Detalhe tão pequeno que o gatilho do avivamento, o que faz o avivamento vir, é o evangelismo, é o id. Porque os sinais e prodígios só vêm quando você vai.
Porque eles acompanham. Os sinais, prodígios e maravilhas acompanham a pregação ousada, viva, ardorosa, apaixonante do Evangelho do Reino de Deus. Livro do Atos é o livro de como construir uma igreja. Edificação é a palavra, um termo interessante, de como construir uma igreja através de atitudes de Deus na vida de todos os cristãos que estão envolvidos com o Espírito Santo. Chama sacerdócio do cristão. Falado por Lutero em 1500, não entendido até hoje, raramente vejo em alguma igreja, vejo uma chaminha num lugar aqui, no outro lugar aqui. Por quê? Porque precisamos acordar. Então, ao invés de chamar de avivamento, tenho gostado da palavra despertamento. Quando alguém perguntar para você de avivamento, você diz, na nossa igreja tem. Porque avivamento é o quanto eu tenho de Deus dentro de mim. A Bíblia diz que nós somos casa de Deus. Pedra viva, avivamento. Agora nós precisamos de despertamento. Levanta-te, Isaías 60. Levanta-te, desperta. Anda, Moisés, marcha, prega, vai. E ninguém tocará em ti. E se tocar, Deus vai lá e arruma. E sinais e maravilhas te acompanharão. Você quer ver o reino de Deus ser estendido? Você tá louco para ver Jesus voltar? Porque está muito ruim? Você tá muito ruim? Prega o Evangelho, porque ele só vai voltar quando a gente parar, quando a gente pregar o Evangelho no mundo inteiro, e falta bastante. Falta bastante. Prega, você vai ver milagre. Dá testemunho, você vai ver milagre. Esse é o foco da igreja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, assim como o Senhor abriu o entendimento de Lídia, Pai, que chamou Paulo para estar na casa dela, Pai, eu te peço que abra o entendimento dos nossos ouvintes mais amplamente, Pai, para que todos nós, e abra o meu também, para que todos nós entendamos, Pai, a altura, a profundidade, a largura, a amplitude do Evangelho simples de Deus, que não é fácil, mas é simples, que é simplesmente a missão da igreja de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, libertando cativos, pregando aos pobres, necessitados, e assim sim a vinda de Jesus, quando terminarmos esse trabalho, que na minha opinião estamos longe de terminar, porque estamos desfocando e não entendemos ou nos recusamos a entender. Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcança a igreja do mundo, do Brasil, com missionários fervorosos, Pai. Alcança a igreja do mundo para que ela entenda que o avivamento só vem depois do gatilho do evangelismo e que nós precisamos não é de avivamento agora, é de despertamento, é de ir, é de acordar, é de viver o nome verdadeiro do livro de Atos, que significa práticas do Evangelho, práticas, testemunho de sinais e maravilhas. Amém? Eu te incentivo a se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu acabei Guerra Espiritual, não pensei no que a gente vai fazer amanhã, mas com certeza eu aviso vocês, fiquem ligados a hora que eu entrar. Com certeza nós vamos entrar em mais alguma série de estudos, que eu estarei pedindo direção para Deus para a gente entrar amanhã, e a gente entra com mais uma série de estudos, de discipulado para a tua vida, em nome de Jesus. Me acompanhe, nós temos obras sociais, estamos recebendo cesta básica, agasalhos, estamos abertos também para receber ofertas de amor, para que a gente supere essa pandemia. Nós não temos ajudas do governo, igrejas têm custos como empresas, nós não recebemos ajuda nenhuma enquanto igrejas, nós somos sustentados pelos dízimos e pela oferta de pessoas que amam o nosso trabalho, que querem estar conosco, ou que não querem estar conosco, mas querem dar uma oferta, entendendo a seriedade daquilo que a gente tem ensinado. Nós estamos abertos para receber, temos o número da conta no Instagram, vocês recebem aí na tela também nossa conta para fazer ofertas de amor, não por obrigação, para que a gente continue nessa tarefa básica, muito importante, de pregar o Evangelho todo dia e ver os sinais de Deus nas nossas vidas. Amo vocês, sejam abençoados, vão em nome de Jesus. Amém.